A batalha pela mente, segunda parte. Estamos lá, livro de 1 Samuel, capítulo 18. Estarei lendo os versículos 6 a 16. Depois nós vamos para o Salmo 40, Salmo de Davi. Nós vamos ler 6 versículos no Salmo 40. Então, começando aí, 1 Samuel 18, dando continuidade à mensagem de ontem. 1 Samuel 18, 6. E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria, com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou seus 10 milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Agora o Salmo de número 40. Salmo 40, versículos 1 a 5, Salmo de Davi. Depois nós vamos ler o último versículo também. Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão, confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E finalmente, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, meu libertador, não te demores, ó Deus. Aleluia. Meus irmãos, estamos vivendo dias de batalhas, maior delas dentro da nossa mente. Um lugar secreto, um lugar de difícil acesso, onde Deus, através do seu Santo Espírito, e nós mesmos temos acesso. Uma batalha pela nossa mente. Davi está nos ensinando como nós podemos vencer essa batalha. Antes de derrotar o gigante, uma batalha é travada dentro dele, na sua mente. Aquela situação colocou em xeque quem ele era e qual era a sua missão. Ontem nós falamos sobre isso. Primeiro ali no capítulo anterior, 1 Samuel 17, Eliabe traz palavras de acusação contra Davi. Às vezes nós ouvimos palavras de acusação e isso
machuca o nosso coração. Saul já pronuncia palavras de incapacidade. Olha, Davi, você tem boa vontade, você é um homem corajoso, mas você não dá para isso. Às vezes também nós ouvimos, olha, você não consegue, você não dá para isso. E por fim, Golias amaldiçoa ali o jovem Davi. E não é muito raro ouvirmos palavras de maldição, palavras que ali entram na nossa mente, palavras que muitas vezes nos bloqueiam. Uma luta é travada na mente ali de Davi. No capítulo 17, Davi vence a sua primeira batalha, mas ainda tinha muita guerra pela frente. Ele vence apenas a batalha, mas ele não vence a guerra ainda. Davi consegue o favor do rei Saul e, em princípio, ali está tudo bem. Davi é um grande guerreiro, consegue uma grande vitória, mas já no capítulo seguinte, 1 Samuel 18, logo no início ali da sua caminhada, aquela vitória de Davi desperta a inveja de Saul, a ira de Saul. As mulheres cantavam, né? Na linguagem de hoje, diz assim, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquilo tudo mexeu com o ego daquele homem que já era perturbado, ficou mais perturbado ainda. Que fase Davi está vivendo da sua vida? Ele está diante de uma pessoa, né, o texto diz que, enquanto Davi tocava sua harpa, Saul ali perturbado, queria encravá-lo com a lança na parede. Eu fico imaginando o que passa na cabeça dessa pessoa. Como é que pode um negócio desse? Davi estava diante de uma pessoa ali perturbada que queria encravá-lo na parede. Saul estava perturbado espiritualmente, enquanto Davi dedilhava sua harpa. Isso traz uma lição para nós. É tempo, né? É tempo de dedilhar a nossa harpa. Davi nos ensina isso. Por mais difíceis que os dias sejam, é tempo de dedilharmos a nossa harpa, é tempo de entrar na presença de Deus. Olha, pode estar vindo notícias difíceis, ali pensamentos negativos, lutas, mas é tempo de estar na presença de Deus, é tempo de derramar o coração na presença de Deus, é tempo de adoração. E de fato a crise faz isso. A crise faz a gente gastar tempo na presença de Deus. E, meus irmãos, toda essa situação não converter corações, não levar pessoas à adoração, ao arrependimento, a estar ali revendo a sua vida com Deus, eu não sei o que vai ser necessário. Enquanto Saul queria matar Davi, Davi toca sua harpa em adoração ao Senhor. Meu irmão, meu amado, minha amada, nesse tempo de crise, eu quero dizer para você que há suprimento em Cristo Jesus. Um texto muito conhecido aqui da igreja, e você pode se lembrar desse texto, Filipenses capítulo 4, nós já estudamos nos pequenos grupos, e esse tempo é um tempo de suprimento. E em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, nos diz assim: há suprimento em Cristo Jesus. Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E o versículo 13, né, todos nós conhecemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Na linguagem de hoje diz assim: tempo de crise, mas é tempo de suprimento. Tempo de más notícias, mas é tempo de estar na presença de Deus. Tempo de lutas, mas também é tempo de avivamento para aqueles que querem derramar a sua vida na presença de Deus. Algo muito profundo na vida cristã é provar de contentamento em meio às adversidades.
não é? Porque está tudo bem se não tem luta, se não tem crises, o contentamento, a alegria, a felicidade é normal. Mas o segredo da vida cristã é provar esse contentamento, é estar realizado na presença de Deus em meio às adversidades. Nós podemos experimentar isso em Cristo. Alguns podem até pensar, não, isso é alienação. Onde já se viu uma situação, uma pandemia, algo mundial acontecendo, e os crentes lá orando, os crentes adorando a Deus, isso é alienação. Eu quero dizer para você que isso não é alienação de maneira nenhuma. Em tempos de tribulação, o crente em Cristo Jesus experimenta da provisão do alto. Por isso Cristo tem provisão para a sua mente, provisão para o seu coração, provisão para os seus sentimentos, provisão para a sua família. Esta mensagem é para trazer paz ao seu coração, para trazer paz à sua mente. Por isso, não deixe a sua mente vagando por aí. Lembrando do texto de 1 Coríntios 2,16, Paulo nos diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Muito cuidado com o que você coloca na sua mente, aquilo que está vagando pela sua mente, porque é isso que controla as nossas vidas. Por isso, coloque a sua mente nas Escrituras, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, não deixe a sua mente perdida por aí. Cabe aqui uma frase do reformador Martinho Lutero, diz assim, frase de Lutero, fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Louvado seja Deus. Lutero bastava com as Escrituras. E hoje, o recurso que nós temos, as Escrituras, elas revelam a Cristo, revelam que há provisão em Cristo Jesus. Por meio das Escrituras Sagradas, temos tudo o que precisamos para vencer a batalha pela nossa mente. É interessante, fazendo um gancho aqui na frase de Lutero, na história de Davi, nós não vemos sinais, não desce fogo do céu, visões, milagres, não tem nada disso. E olha que a história do rei Davi é muito extensa ali na Bíblia Sagrada. Isso é para nos ensinar, eu creio. Davi era um homem comum, como eu e você, que viveu na dependência de Deus. Não há nenhum sinal extraordinário, apenas dependência, confiança em Deus. Davi é esse homem que sofre uma série de provações. Ele recebe a unção do profeta Samuel no capítulo 16, mas até chegar ao trono, capítulo 16 de 1 Samuel, ele recebe, olha, você vai ser o novo rei de Israel, mas isso acontece de fato mais ou menos 10 anos depois. Olha só que batalha que Davi enfrenta. Nesses 10 anos, nós já estudamos sobre isso, e eu gostaria de lembrar você, que nesses 10 anos de luta física, batalha na mente, batalha no coração, Davi não se revolta contra o rei, e muito menos contra Deus. Algumas lutas, algumas crises fazem pessoas ali se revoltarem contra outras pessoas, e pior ainda, contra o próprio Deus. Davi não fez isso. Davi tinha uma longa caminhada. Desde o momento aqui que nós estamos, 1 Samuel 18, até ele se tornar rei, lá em 2 Samuel, no capítulo 5, ele não se revolta, ele não briga com Deus por causa disso. Porém, essa situação provoca uma crise interna em Israel, uma guerra civil. Durante esse tempo, 2 reis, mais ou menos 10 anos, o rei Saul e o rei Davi, um que havia sido rejeitado por Deus, o outro que era segundo o coração de Deus. O que fazer nessa situação? Davi passa esse tempo sendo suprido
nutrido por Deus, amparado por Deus, treinado por Deus. E nessa época, Davi escreve os salmos assim mais lindos, os salmos de providência divina. Em sua mente e o seu coração, Davi passa por esse momento, passa por esta crise. Ele estava sendo bombardeado todos os dias, 10 anos de lutas. A mente de Davi estava ligada ao verdadeiro pastor, estava desfrutando de águas tranquilas, estava ali nos pastos verdejantes. Nós podemos enfrentar as crises, podemos enfrentar esse momento tão diferente, tão devastador que estamos vivendo. Quando a nossa mente está ligada no verdadeiro pastor, e nele nós não temos falta de nada. Louvado seja o Senhor. É sobre isso que eu gostaria de falar. Gostaria de chamar a sua atenção. Como podemos vencer a batalha pela nossa mente? Guarde aí no seu coração e na sua mente. Tudo começa, em primeiro lugar, tudo começa em esperar em Deus. E nós temos esse salmo maravilhoso, Salmo de número 40. Versículo 1, Davi diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tudo começa, a nossa vitória na nossa mente, a vitória ali contra as notícias ruins, as crises, elas começam quando nós esperamos em Deus. Por isso, preste atenção nisso. O tempo é um problema para nós, mas não para Deus. O tempo é um problema. Todos os dias nós queremos que o tempo estique, nós queremos que o tempo abrevie, nós queremos ali, isso muitas vezes inquieta o nosso coração. Mas já que nós estamos falando de mente, coloque isso na sua mente. Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo. Ele criou todas as coisas, inclusive esta realidade nossa, de tempo, minutos, segundos, horas, séculos, anos. Davi, ele não escreve apenas sobre isso para nos ensinar, mas isso faz parte da sua vida. Quando Davi ele fala aqui a respeito de esperar, ele está falando dele mesmo, não é uma teoria, não é algo que ele rimou ali na sua música, na sua poesia, na sua canção, no seu salmo, não. Davi precisou esperar. Isso tem a ver com Saul, precisou esperar ali 10 anos. Isso tem a ver também com Absalão, contexto do capítulo do Salmo 40, que também precisa esperar ali Deus cuidar de Absalão. Davi fala com propriedade uma coisa que ele experimentou e que nós também devemos experimentar. É esperar com paciência no Senhor. O tempo que vivemos hoje é tempo de esperar com paciência. E tem hora que dá um negócio no nosso coração. Nós não sabemos esperar. A verdade é que nós não temos paciência. Nós queremos tudo do nosso jeito, do nosso tempo. E muitos ainda dizem assim: foi Deus que mandou. Olha, eu fiz isso, não, é isso daqui, foi Deus que me deu essa direção. Foi nada. Queremos que Deus atenda às nossas urgências, queremos que Deus faça do jeito que nós queremos, e muitas vezes perdemos a batalha pela mente, perdemos a batalha na nossa mente, porque nós não sabemos esperar. Fazemos o contrário, já apressamos, fazemos do nosso jeito. Esse tempo exige de nós prudência, na verdade todo tempo exige, né? Mas esse tempo onde os ânimos estão acalorados, e eu fico ali vendo nas postagens, seja no Face, seja conversando com pessoas. Eu gosto muito dessa frase e eu creio que ela cabe nesse tempo. Falar é prata, calar é ouro. Guarde isso aí na sua mente, talvez você use essa semana. Falar
é prata, calar é ouro. E tem alguns momentos que o melhor que nós podemos fazer é ficarmos quietinhos na presença de Deus, esperando o livramento, esperando com paciência pelo Senhor. Davi poderia resolver com uma espadada ali, ele já se tornava o rei. Mas Deus colocou ali no coração que não era essa a atitude dele. Ele deveria esperar. Em meio a acusações, em meio a batalhas, em meio às suas lutas pessoais, lutas na mente, era a lança que voava, era um gigante que se levantava. Davi aprende a esperar no Senhor. Que lição maravilhosa. Para que nós tenhamos vitória na nossa mente, precisamos esperar, precisamos aquietar o nosso coração. Mas nós esperamos em quem? Nós esperamos o quê? É interessante, eu já estava meditando nesse tema, e às vezes nós falhamos, nós fracassamos, porque simplesmente nós não conhecemos o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem nós servimos. O que nós estamos esperando? Quem nós estamos esperando para cuidar de nós? E aí nós precisamos ir para Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versículos de 1 a 3. Com licença aqui, meus irmãos, uma aguinha. Quando se fala em esperar, em confiar, qual é o Deus que nós confiamos? Hebreus 11, versículos de 1 a 3, e depois nós vamos para o 6. Guarde isso na sua mente. Ora, a fé, certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E Hebreus 11:6, muito conhecido de todos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. Aleluia. Em quem nós estamos confiando? Nós estamos falando aqui do Deus Todo-Poderoso. Aquele que criou todas as coisas, né? Versículo 3. É pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Esse é o nosso Deus, é esse que você precisa colocar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança. Deus fez surgir todas as coisas por meio da sua palavra. O que existe surgiu daquilo que não existe por meio da palavra de Deus. E Ele exige de nós fé. Sem fato, é impossível agradar a Deus. E Ele recompensa todos aqueles que o buscam. Muitas pessoas naufragam na sua fé, porque não conhecem, simplesmente não conhecem o seu Deus. Simplesmente têm apenas um conhecimento raso, um conhecimento longínquo do que de fato a Bíblia fala. Quem é Deus? Davi é um homem assim, é um exemplo para nos inspirar, porque ele conhece a Deus profundamente, ele tem um relacionamento profundo com Deus, ele sabe esperar. Nós precisamos ter em nossa mente, para nós vencermos a batalha na nossa mente, precisamos ter a certeza de que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você, meu irmão e minha irmã. Você que tem derramado as suas lágrimas diante de Deus. Você que tem visto aí as notícias difíceis. Você que tem, juntamente comigo, enfrentado essa batalha na mente. Para que nós possamos ter essa vitória, que esta convicção hoje esteja aí no seu coração, na sua mente. Deus está cuidando de nós. A batalha se vence quando nós temos essa certeza. Davi venceu as suas batalhas. Os heróis da fé venceram as suas batalhas porque eles tinham a plena convicção de quem era Deus, de que Ele estava cuidando de tudo. Em segundo lugar, Davi nos ensina que a batalha pela mente é vencida não reagindo às
ameaças. E esse é um ponto interessantíssimo, um ponto curioso na vida de Davi. Davi era um guerreiro. E eu creio, na vida de um guerreiro, pegar uma espada, sair e guerrear, matar, morrer, aquilo era uma coisa fácil. Mas Davi tinha outra grande batalha, que era ali o perturbado Saul. Capítulo 18, versículo 11, nós já lemos. Saul pensava assim: encravarei Davi na parede. E a reação de Davi diante das lanças que voavam contra ele. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha só que interessante. Aí já não é uma batalha tanto na mente, né? É uma batalha física, porque se ele não desviasse, a lança ia furar e Davi ia morrer. Eu queria compartilhar uma frase do escritor David Wong, livro Vida e Carreira. Falando sobre esse texto, o David Wong diz assim: Davi nos ensina a arte de desviar das lanças. Olha que maravilhoso. Davi entende que era tempo não de revidar, mas apenas de desviar dos ataques do rei. Na batalha pela mente, guarde isso. Nós somos testados. E às vezes nós falhamos feio no teste. Às vezes nós explodimos. Perguntar para você, quando joga uma lança em você, o que você faz? Quando ameaçam, quando brigam, quando fala aquela palavra na frente de todo mundo. O que você faz? Qual é a sua reação? Ah, pastor, comigo é bateu, levou. Não levo desaforo para casa. Onde já se viu? E aquilo, né, às vezes dentro de nós surge ali uma pessoa que até a gente desconhece. Meu Deus, o que está acontecendo no meu coração? O que você faz quando você é acusado injustamente? Quando você é ameaçado? Davi nos ensina a arte de nos desviar. Ele apenas desviava das lanças. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério, isso é muito profundo. Servimos a Deus, revelamos a nossa fé em Deus, quando nós suportamos situações difíceis, aquelas pessoas que muitas vezes são insuportáveis. Nós demonstramos a nossa fé em momentos que nós somos ameaçados. E nós vencemos esses momentos quando nós sabemos quem nós somos em Cristo. Louvado seja o Senhor. Quem você é em Cristo. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa brigar com ninguém. Davi sabia, Davi conhecia a Deus do secreto da oração, ali dos salmos, ali dos momentos em que tocava a harpa para o Senhor, em que ele adorava a Deus, e tudo aquilo fez Davi um homem forte para enfrentar a tribulação, a adversidade. O texto é revelador, versículo 12, nos diz que o motivo de tudo aquilo era porque Saul tinha medo. Dentro daquele coração havia um rei com um poderoso exército, ali havia um rei com toda a sua pompa, com todo o seu poder. Mas lá dentro do coração do rei tinha medo. Às vezes estamos envolvidos em situações de crise. Somos estressados, ameaçados, mas no fundo, é o medo que faz tudo isso. Queria dizer para você que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Às vezes, essa situação que você está vivendo, tudo bem aí? Nós tivemos uma queda de energia, está tudo bem? Mas vamos lá. Às vezes essa situação que você está vivendo, seja no seu trabalho, seja dentro de casa, é movida pelo medo. Cuidado. Não perca esta batalha pela sua mente por conta de ameaças ou por conta de pessoas que no fundo,
têm medo. A nossa luta não é contra elas, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não sei o tipo de batalha que você está enfrentando hoje. Nós temos enfrentado essa batalha mundial. Mas existem as batalhas que são além dessas que nós enfrentamos. E a palavra de Deus nos revela nesta noite. Simplesmente desvie das lanças, desvie dos comentários, desvie o seu coração dessas coisas que só vem para tentar nos atrapalhar, só vem para entulhar a nossa mente. Abra o seu coração, perdoe, deixe Deus cuidar, não perca a batalha pela sua mente, exerça a sua fé, esperando com paciência. Terceiro lugar, Davi vence a batalha pela mente, confiando em Deus. Ainda no Salmo 40, versículo 3, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi, ele sabia que toda aquela história, todo o seu testemunho, isso seria para abençoar outras pessoas. Você tem consciência disso? Que a sua vida, o seu testemunho, o seu coração, tudo isso que você passa, pode ser para ajudar outra pessoa, pode ser para abençoar outras pessoas que vão ouvir a sua história, vão ouvir o seu testemunho e vão confiar em Deus. Olha que bênção. Davi sabia de tudo isso, sabia que a sua vida era um outdoor, para que outras pessoas pudessem depositar a sua fé em Deus. E eu entendo isso para mim é muito claro na vida de Davi. Davi simplesmente confia em Deus. Pode ser uma coisa óbvia, né? Mas não é porque é uma coisa óbvia na vida cristã que a gente consegue. Talvez você já ouviu isso muitas vezes. Olha, você precisa confiar em Deus. Mas não é porque nós ouvimos tantas vezes ou que é uma coisa óbvia que nós já conseguimos. Nós estamos num processo. Guarde isso. Eu creio que isso é o mais importante dessa mensagem. Davi, ele não apressa o processo da sua vida. Cada um de nós está numa época, em um determinado processo. Nós perdemos batalhas porque nós queremos apressar os processos em nossa vida. Nós falhamos, nós nos frustramos, nós sofremos porque nós não queremos esperar. Nós não confiamos em Deus. Davi simplesmente podia se levantar, falar: quem manda aqui sou eu sou o rei, enfrenta lá Saul e acaba com aquela história. Não. Ele confia em Deus. Se é o Senhor quem me chamou para ser rei, eu vou aguardar, vou esperar pacientemente o tempo de Deus. Tenho visto muitos jovens que apressam o processo nas suas vidas. Resultado disso, sofrimento. Não dão ouvidos às Escrituras, não dão ouvido a conselhos que podem salvar, que podem abençoar vidas. Infelizmente. Meu irmão, minha irmã, você que é jovem também, não apresse o processo, não queira dar o passo maior que a perna, não queira fazer algo que é só lá no futuro e você talvez passe aí na sua mente uma série de coisas que não é nesse exato momento. Em 1 Samuel 18, Davi ainda não estava pronto. Davi ainda não estava pronto para ser rei. Havia um tempo de preparo. É necessário na vida cristã tempo de maturação. Escute isso. As coisas não são rápidas da noite para o dia. A tecnologia disponibiliza as coisas rapidamente, mas nós não podemos confundir o mundo de hoje com o agir de Deus na nossa vida. Os botões que rapidamente ali em 0,1 segundo já nos dão as respostas. Na vida com Deus existe um processo. Precisamos ter tempo, precisamos confiar de que o Senhor não vai desamparar. Minha irmã, Deus não desampara.
Meu irmão, Deus não desampara. Você que está aguardando, você que está orando, você que está pensando, você que está diante de uma decisão, muito cuidado, peça a direção de Deus. Espere o agir de Deus. Nós não podemos confundir as coisas. Na batalha pela mente, muitas vezes nós perdemos, porque nós não queremos confiar, queremos que seja do nosso jeito. Resultado, sofrimento. Resultado, luta, dor. Precisamos esperar, confiar no Senhor. Que Senhor é esse? É o Senhor lá de Hebreus capítulo 11, que criou todas as coisas. É aquele que nos chama para uma vida de esperança. Qual é a nossa esperança? É Cristo Jesus. Ele morreu, ressuscitou, Ele foi preparar morada para nós. Ele está no controle de todas as coisas. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Ele é o Senhor do tempo. Ele tem para nós vida em abundância, vida eterna. Mas enquanto a eternidade não chega, é tempo de exercitar a paciência. A paciência é uma virtude. Paciência é fruto do Espírito. Eu e você estamos num processo. Um processo maravilhoso chamado santificação. Podemos deixá-lo agir. Porque se nós formos com as nossas mãos, no nosso tempo, no nosso jeito, com os nossos achômetros, nós vamos cair do cavalo. Por isso, cuidado. Tenha paciência. O mais importante é que nós estamos neste processo. O mais importante é o que seremos, onde nós vamos chegar. Não importa tanto o que nós somos hoje, o que nós somos agora, mas é onde nós podemos chegar, o quanto nós podemos crescer. Davi, você sabe disso, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não aconteceu num piscar de olhos, não foi rápido, demorou. Davi teve altos e baixos na luta pela sua mente, mas ele venceu porque ele deixou Deus agir. Nós estamos vivendo esse tempo que, né, uma palavra até estranha, né, forte. Nós estamos vivendo esse tempo de quarentena, mas eu gostaria de chamar esse tempo de uma forma diferente. Eu gostaria de chamar esse tempo de retiro espiritual. Estamos retirados. Podemos usar esse tempo a nosso favor. Entenda isso, o tempo não é problema para Deus, é problema para nós. Use esse tempo não apenas para se isolar, mas para conhecer mais a Deus. Podemos vencer a batalha na nossa mente, confiando, esperando com paciência, não reagindo à ameaça, sendo tolos, mas sendo sábios. Que esta mensagem inunde a sua vida e o seu coração. Seja a bênção na sua semana, em nome de Jesus. Gostaria de terminar fazendo uma leitura, Romanos capítulo 8. E queria chamar já a Bianca para ir tocando aí, fazendo um fundinho. Enquanto nós vamos ler Romanos 8, a partir do versículo 26, nós vamos até o final. Que o seu coração e a sua mente estejam cheios de Deus. Nós não estamos vivendo quarentena, mudamos, é um retiro, onde nós podemos ouvir a voz de Deus, podemos agir com prudência. Deus é soberano, nós confiamos nele. Louvado seja o Senhor. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Louvado seja.